Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Hoje vou fazer biscoito de torresmo. Um biscoito bem fácil, bem simples e que você pode reproduzir aí na sua casa. Vamos conferir os ingredientes. 250 gramas de polvilho doce, 100 gramas de farinha de milho. Para quem não encontra farinha de milho, pessoal, pode ser o fubá. Tem lugares que não encontra farinha de milho, outros não encontram fubá, que é no caso aqui. Mas a mesma coisa substitui tranquilamente. 100 gramas. 80 gramas de manteiga, 2 ovos. O sal, pessoal, eu separei 8 gramas porque o meu torresmo tá bem salgado, tá? Então vocês têm que provar o torresmo, a quantidade de sal e aí equilibrar com a quantidade de sal que tem no torresmo e equilibrar com a quantidade de sal que você vai utilizar. Aqui tenho 8 gramas de sal. 100 gramas de torresmo triturado, que eu passei pelo processador. Ele fica grosseiramente, ó. Não pode ficar mais grosso que isso, porque senão não vai segurar, a massa não vai segurar. E aqui, 5 gramas de fermento químico instantâneo. Apenas isso e nada mais, pessoal. E vamos começar. Vou começar misturando os ingredientes secos, o polvilho doce e a farinha de milho, no caso que eu estou utilizando. Aqui onde moramos não encontro, muito difícil conseguir o fubá. E tem lugares que não encontra a farinha de milho. Seguido me perguntam o que fazer para substituir. Pode substituir por fubá sem problema nenhum, tá? Uma receita sem glúten, pessoal. Não tem glúten essa receita. Você que não pode com glúten, pode fazer tranquilamente um biscoito saudável, porque não tem açúcar também, tá? E se você quiser substituir a manteiga para deixar mais saudável ainda, você pode usar outra gordura, tá? Se você não pode utilizar lactose, você pode colocar uma gordura, um óleo de coco, sempre na mesma proporção, tá? Então, pode substituir que dá certo também. Misturei bem aqui, vou colocar os ovos ligeiramente batido. Só vou dar uma batidinha para ficar mais fácil. E para dar o ponto, pessoal, se precisar, a gente utiliza água, tá? Não peguei aqui porque os ovos eram bem grandes. Mas se precisar, eu vou colocando água. O sal, que eu não coloquei ainda. Já vou colocar o torresmo. E por último, a gente coloca o fermento que eu não coloquei. Vou só misturando para ir dando ponto à massa. Vou colocar o fermento e aí o que precisar eu coloco de água para dar liga. Mas como os ovos eram bem grandes, por isso eu não peguei, ó. Agora o fermento. 5 gramas de fermento. E agora é só misturar. Então, dou a primeira misturada aqui com a colher e já vou colocar a mão na massa. Até dar ponto. Deixa aí nos comentários se você conhece esse biscoito, se você já comeu esse biscoito de torresmo. Pessoal, isso aqui é tudo de bom. É a 8ª maravilha, vamos dizer assim. Quem não gosta de torresmo, né? Eu gosto muito. Então, já temos a receita de pão de torresmo no canal. Quem quiser pegar, é só ir lá e procurar por pão de torresmo, que vocês vão ver que maravilhoso pão que tem a receita para vocês fazerem. E olha, eu nem precisei de água, tá? Como os ovos eram bem grandes, foi o suficiente o líquido que eu coloquei. Mas se por acaso você precisar, vá colocando aos pouquinhos até ficar nesta consistência, tá bom? Então agora eu vou só limpar a bagunça, vou pegar uma assadeira, lembrando que o meu forno já está ligado para ir aquecendo e assim, na sequência, a gente já coloca a assar os nossos biscoitos de torresmo. Então aqui, ó, pessoal, entre 2 plásticos, abri ele com o rolo, ó. Não deixo muito fino, tá? Um meio centímetros, olha, comparando com o meu dedo aqui, ó, metade do meu dedo, tá? Deixam ele nessa espessura, não precisa ser muito fino. E vamos cortar com o cortador.
Aí você usa o que você tiver na sua casa, pode cortar com a faca, pode fazer a seu gosto. E como eu falei, pessoal, então, um biscoitinho salgado, com um sabor incrível do Torresmo, tá? Que você pode fazer, você pode substituir a manteiga, colocar uma gordura da sua preferência. Eu estou utilizando manteiga, mas pode ser até a própria banha do porco que você pode usar aqui, tá? Então, vou cortando, vou retirando os biscoitinhos, acertando ele, porque é onde fica o pedacinho de torresmo, ele vai se quebrando na hora de cortar, e colocando aqui nessa assadeira untada. Vamos deixar um espaço entre um e outro, porque tem fermento e ele vai crescer, né? Então, era essa a nossa receitinha de hoje. Eu quero aí nos comentários se você gostou da nossa receita ou não. Então, vou fazendo e já já eu volto para mostrar para vocês. Forno aquecido a 180 graus, parte inferior e superior ligada, e logo logo vão estar assados. 12 minutos a 180 graus e olha que lindeza, pessoal. O cheirinho que tá esse biscoito, vocês não fazem ideia. Vou retirar e já já mostro para vocês na bancada. Gente, olha que lindeza isso. Uma maravilha. Eu já provei um e fica sensacional. A crocância do torresmo, vocês não fazem ideia. E muito, muito, muito macio. Olha aí essa massa. Tá ainda quentinho, mas está um espetáculo, pessoal. E antes de mais nada, só corrigindo o que eu falei primeiro, quando eu estava passando os ingredientes, a intenção foi passar um biscoito salgado. E eu acabei falando saudável. Não é muito saudável, porque o torresmo tem bastante gordura, mas é um biscoito maravilhoso. Isso não podemos negar. Então, era isso. Se sobrar, guardam num pote devidamente fechado, tá? Para que ele mantenha essa crocância e essa maciez no seu interior. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.